A última parte da liturgia desta noite nós chamaremos de a mensagem do Messias. Nós vimos algo a respeito da promessa da sua vinda, sobre o seu nascimento, sua consagração, e agora nós veremos aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da mensagem do Messias. Abramos juntos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2. Mateus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Nós temos aqui uma narrativa a respeito de como a promessa do Evangelho ela não se limitaria somente aos judeus, mas também ela seria a promessa garantida para todos os povos. Mateus capítulo 2, a partir do versículo de número 1, nos diz: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Continuemos até o versículo 12. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. A narrativa é interessante e o evangelista Mateus, sendo judeu e tendo como principais receptores deste evangelho, principais leitores deste evangelho, judeus convertidos a Cristo, teve a preocupação, obviamente inclinada, supervisionada, inspirada pelo Espírito, de falar a respeito do Messias prometido, confirmando à medida em que narrava os acontecimentos do Evangelho com as passagens específicas passadas do Antigo Testamento que falavam a respeito de Jesus. E aqui no capítulo de número 2 nós percebemos que após o nascimento de Jesus, observem comigo o versículo de número 1, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, ele nasceu nos dias de um rei que se chamava Herodes, também conhecido como o Grande Herodes. Herodes, ele conquistou o trono após governar por um tempo a Judéia, por consentimento do Império Romano, o império que dominava o mundo daquela época. Ele era um homem astuto, ele era um homem sagaz, ele era um homem extremamente inteligente. E justamente nesse contexto, Mateus revela que não somente a descendência de Jesus Cristo seria real, capítulo de número 1, versículos de 1 a 17, este capítulo nos prova que Jesus descenderia do rei Davi, não somente da parte de José, mas também da parte de Maria, porque eles tinham o sangue do rei Davi. Mas também ele deveria receber a adoração do povo como rei.
não somente dos judeus, mas também dos homens da terra, não somente de uma nação, de um povo específico, mas também daqueles que representariam o alcance da salvação promovida pelo Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todos aqueles por quem Ele morreu. O versículo de número 1 relata então que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. É curiosa a figura destes magos, primeiramente porque eles não são mágicos ou não foram mágicos. Mas esta expressão que foi tomada pela língua grega, da própria linguagem do povo iraniano, a própria linguagem iraniana, dizia respeito a homens de grande respeito, profundo respeito por serem sábios. Alguns acreditam que eles vieram do Império Medo-Persa. Outros acreditam que eles vieram da Babilônia. Ambos os povos tiveram contatos com os judeus. Eles conheceram da fé de Israel. Certamente ouviram a respeito das promessas do Messias. Mas muito mais do que isso, estes homens sábios, não sabemos precisamente se vieram da Pérsia ou se vieram da Caldeia, da Babilônia. Eram homens que criam apenas em um só Deus, que tinham a religião como algo de grande e suprema importância, que viviam por fazer o bem e eram muito curiosos em entender aquilo que eles estudavam. A fé que eles professavam não falava a respeito do Messias. E a grande questão é, como é que eles foram dirigidos até Jerusalém? Eles podem ter recebido uma mensagem, eles podem ter ouvido a respeito do Redentor dos judeus, mas um fato inconteste aqui é que esta passagem, ela não quer trazer importância maior para aqueles homens. Alguns dizem, por conta dos presentes apresentados, que foram 3 homens, nós não sabemos. Alguns afirmam que eles foram reis. As passagens bíblicas não apontam para isso. Alguns tentam até compreender a importância da estrela que os guiou. Se foi um planeta, naquela época conhecido como planeta rei, Júpiter, ou se foi uma conjunção de estrelas. Mas a grande realidade é que todos aqui são ofuscados, a fim de que uma figura central fosse apresentada. Eles vieram, eles procuravam e questionavam a respeito de um rei, versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? E eles afirmam que estavam desejosos de encontrá-lo, porque vimos a sua estrela, eles disseram, no Oriente, e viemos para adorá-lo. A estrela os guiou, a estrela como uma coluna de fogo no deserto para o povo judeu, guiou aqueles homens, mas não somente uma estrela, a revelação que eles tinham os levou especificamente à terra onde deveria ou haveria de nascer o Messias. E eles então se encontram com um homem que ficou extremamente preocupado com aquelas últimas informações. O versículo 3 nos diz que quando Herodes, o rei dos judeus, ouviu aquilo, ele ficou com muito medo. O termo aqui, ou o verbo alarmar-se, não traz, ainda que nos chame a atenção, toda a força provocada no coração e no sentimento do grande rei Herodes, sagaz, astuto, inteligente, capaz, veloz nas suas conquistas, quando ele ouviu a respeito da busca por aquele a quem os magos do Oriente chamaram um novo rei, ou o rei dos judeus. Ele ficou com muito medo, ele ficou com muito temor. E não somente ele se alarmou com aquela mensagem, mas diz o versículo 3, toda Jerusalém. O que foi que ele fez então? Ele tentou descobrir a respeito desta promessa, convocando os principais religiosos de seu tempo. O versículo de número 4 nos diz que ele então convocou todos os sacerdotes, todos os escribas do meio do povo e perguntava deles
onde o Cristo deveria nascer. Ele tinha conhecimento de que o verdadeiro rei não era ele. Porém, o seu trono havia sido usurpado e agora ele mesmo usa a expressão: onde o ungido de Deus haveria de nascer. Aqui nós chegamos na parte ou no momento central desta passagem, quando os versículos 5 e 6 nos ensinam o seguinte. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Ele então pergunta, ele indaga, e a resposta ao consultarem as Escrituras foi: ele certamente nascerá, ou ele certamente irá aparecer, surgir na cidade muito desprezada, pequena demais para apresentar ou revelar reis. Mas a resposta é esta: ele virá e ele nascerá em Belém da Judéia, porque assim está escrito. O cumprimento profético, então, não se dá na vida do rei Herodes, como não se deu na vida de nenhum outro rei, mas o cumprimento profético se cumpriu naquele que seria o guia e que apacentaria o povo pactual de Deus. E aqui Jesus, ele é reconhecidamente rei, mas não somente rei, assim como os antigos acreditavam ser um rei, ele seria rei e pastor do seu povo. É uma mensagem maravilhosa, a mensagem do Evangelho, porque nos diz que Cristo, como rei, ao mesmo tempo ele cuida de cada um de nós como um bom pastor. A Bíblia tem ou apresenta passagens específicas que afirmam isto. E com elas nós queremos aqui fundamentar esta verdade, a verdade pela qual nos leva a louvar ao Senhor Jesus e não adorar nenhum outro. Primeiramente porque Jesus é o nosso rei pastor e a Bíblia revela que ele é o bom pastor. Vamos para João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Que passagem maravilhosa é esta passagem do Evangelho de João, o capítulo 10 do Evangelho de João, onde Jesus diz, por exemplo, no versículo de número 11, o que nós vamos ler juntos, o que nós vamos ler todos a uma só voz. Versículo 11, vamos ler: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A natividade ou a realidade do nascimento do Messias não teria nenhum sentido para nós se não revelasse a nós a missão do Messias. Ele veio para ser o verdadeiro pastor do seu povo. Ele veio para apacentar o seu rebanho. E como um bom pastor, nos diz o versículo 11 do Evangelho de João, capítulo 10, o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Por mais que sejamos dedicados, por mais que sejamos dados como pastores dos nossos lares ou como pastores do rebanho de Cristo, nenhum de nós teria a capacidade, o poder e a disposição de dar a sua própria vida pelas ovelhas. E justamente por isso, somente um veio e cumpriu perfeitamente este ministério, esta obra. Ele é Jesus. E ele diz: eu sou o bom pastor. E eu sou o bom pastor porque eu dei a minha vida por vocês. No versículo de número 33, quando ele fala a respeito de sua missão, versículo 17, melhor falando, versículos 17 e 18, primeiramente. Vejam só o que o Senhor nos diz. O Senhor Jesus é a sua própria palavra. Versículos 17 e 18, vamos ler. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir.
Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, porque Ele é o nosso bom pastor. Ele vem, Ele dá a sua vida, mas para cumprir perfeitamente a obra redentiva, a obra de libertação e salvação do seu povo, Ele entrega a sua vida, mas tem poder para reavê-la, a fim de que o trabalho de apacentamento do seu rebanho fosse contínuo, real e eterno. E eis a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo até hoje nos pastoreia. O versículo de número 14 diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 16 nos diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus é o bom pastor, mas também ele é descrito como o maior de todos os pastores. Hebreus capítulo 13, vamos para lá? Hebreus capítulo 13, versículo de número 20. O versículo de número 20 de Hebreus 13 nos diz que o bom pastor também é o grande pastor. O Filho de Deus encarnou para nos apacentar, e esta grande obra de apacentamento, ela se iniciou quando Ele mesmo se fez homem, mas ela permanece como a grande obra do grande pastor das nossas almas até o fim. Hebreus 13, versículo 20. Vamos ler juntos. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele está concluindo aqui, e é uma oração e uma invocação de uma bênção para o povo, e ele diz: eu rogo com muito empenho por vocês, eu oro por vocês, eu desejo que vocês orem por mim. No versículo 20 ele diz que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Versículo 21, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Cristo é o bom pastor. Cristo é o grande pastor. Como grande pastor, não há outro igual a ele. Como grande pastor, ele é o rei do seu povo. O seu trono não deve ser usurpado, ou não pode ser usurpado por nenhum outro rei. Eis a razão pela qual Herodes se alarmou. Eis a razão pela qual, ainda nos dias do nascimento do Messias, o seu trono não se sustentou. Porque mesmo tentando matá-lo, ele não conseguiu. E Cristo mesmo entregou a sua própria vida no momento e no tempo certo. Porque como o grande pastor, o seu sangue haveria de ser derramado, o sangue da eterna aliança, a fim de que pudéssemos ser aperfeiçoados e cumprirmos a sua vontade, segundo a operação da graça de Cristo em nós. Por fim, o nosso bom pastor e grande pastor, o maior de todos os pastores, também é o supremo pastor. Ele é aquele que supervisiona o pastoreio do seu povo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. A orientação aqui final do apóstolo Pedro é que, como presbítero com os seus irmãos, diz o versículo 1, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, o seu pedido, a sua oração, o seu rogo era que aqueles presbíteros pastoreassem o rebanho de Deus que estava entre eles. Notem, o rebanho de Deus não é o rebanho de homem algum, não é o rebanho que pertence ao homem, mas é o rebanho de Deus. Ele diz: pastorei, não por constrangimento, versículo 2, mas com espontaneidade, como Deus quer, não por ganância sórdida, mas de boa vontade,
não como dominadores dos que vos foram confiados, mas antes tornando-se modelos do rebanho. E tudo isso ele diz porque a vida da igreja, o ministério da igreja, o pastoreio da igreja, nunca fugirá ao controle daquele que é descrito como o supremo pastor das ovelhas. Versículo 4 nos diz o quê? Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, mas ele é o supremo, que se manifestará no fim e que coroará gloriosamente todos os subpastores ou pastores sob os seus cuidados e direção, que devem apacentar e conduzir o seu rebanho, ou o rebanho de Cristo, pela palavra do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após aquela profecia, Herodes então, ele tentou saber maiores detalhes a respeito daquele Cristo. Na realidade, o desejo dele não era adorá-lo, mas o desejo dele era matá-lo, porque era uma grande ameaça para o seu trono de cobiça, de vaidade e de inveja. E é assim que os homens vivem ainda hoje, quando não compreendem o verdadeiro sentido do Natal. E colocam no trono que pertence ao rei pastor qualquer outro deus ou ídolo. E não reconhecem que Jesus Cristo, de fato, é aquele que veio para reinar, e reinando nos corações, ele traz a verdadeira alegria, tal como aquela estrela que pairou no lugar específico e exato, onde o Senhor Jesus repousava com seus pais, e a reação não de inveja, mas de alegria, é a mesma que experimentam todos aqueles que ainda hoje creem em Jesus como seu rei e pastor. Lá em Mateus capítulo 2, versículo de número 10, a reação verdadeira e real de todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador foi experimentada por aqueles sábios do Oriente. Versículo 10, vamos ler juntos? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Imaginem o maior e melhor momento de alegria que vocês já tiveram na vida. Imaginem a maior explosão de alegria que vocês já experimentaram nesta vida. Agora dobrem e redobrem isto, porque a força na língua grega aqui no versículo 10 é que quando aqueles homens de fato seguindo a estrela e as profecias viram que ela parou no lugar onde estava o menino, era como que seus corações estivessem explodindo, porque de fato eles acharam o Senhor, eles buscavam o Messias. A sua religião não poderia satisfazê-los. Nada se dizia ou havia sido dito a respeito de um libertador. Mas agora eles haviam encontrado o verdadeiro rei do mundo, e Senhor de toda a terra, e Salvador. Então o intenso júbilo é prorrompido, toma os seus corações, e eles então se dirigem à presença do rei. Versículos 11 e 12 nos mostram isso, quando eles agora não entram mais na manjedoura. Em geral, nós seguimos muito a tradição que acha mais bonito quando eles entram na manjedoura. Aqui, o texto é claro, como também em Lucas, já havia se passado um tempo. Jesus só ficou por um tempo e somente os pastores chegaram até a manjedoura. Versículo 11 diz que eles entram numa casa. Jesus já repousava em uma casa com a sua mãe. E quando eles veem o menino, versículo 11 relata que eles o adoram. Ele não somente reivindica a sua linhagem real, mas ele agora recebe a verdadeira adoração dos seus súditos. Os homens se prostram, os homens o adoram e trazem tesouros para Jesus. Um
Um famoso pai da igreja chamado Orígenes, ele disse certa vez que o ouro, incenso e mirra traziam ideias interessantes e que não fogem um pouco da realidade destes três elementos no Antigo Testamento. O ouro significaria um presente para o rei. O incenso significaria um presente para Deus. A mirra, o presente para um homem. O verdadeiro Deus que se fez homem recebia agora um presente real, digno da sua divinal realeza. O incenso, sinal da adoração e da reverência prestadas pelo povo de Deus ao seu Senhor, foram trazidas à presença do menino Jesus, porque de fato eles reconheciam que estavam diante de um ser especial. Ele não era simplesmente um bebê, mas o Messias, o Cristo de Deus. E a mirra, que era utilizada e misturada com aromas para ungir, para perfumar, também apontavam para o Emanuel, o Deus que se fez homem e que, como nós lemos na liturgia, seria ruína para muitos, atrairia ruína para si mesmo, porque seria morto e crucificado, alvo de contradição, mas poderoso ele iria salvar o seu povo, poderoso ele iria conduzir o seu povo a pastos verdejantes. A finalização desta passagem, ela nos faz refletir mais uma vez sobre aquilo que deve renovar a cada dia, irmãos e irmãs, as nossas forças no Senhor. Se Cristo não for para nós Rei e Pastor, o nosso louvor será vazio, a nossa devoção será vã, o nosso desejo de servir e de adorar a Deus não terá alcançado o seu objetivo máximo, perfeito, principal, não porque sejamos bons, mas porque pela mediação do nosso Redentor, aquele que veio abrir as portas do céu para nós, de fato agora temos acesso à presença do nosso Deus. Que este momento tão importante, tão espiritual, preencha os nossos corações, não com palavras vazias, não com palavras bonitas, mas com a verdadeira mensagem do Evangelho, que diz que Cristo nasceu, Ele encarnou, e por isso nós, crentes, temos uma esperança que não se limita a esta terra, mas uma esperança que aponta para uma cidade santa e celestial, a qual os nossos irmãos que já partiram se encontram em louvor ao Redentor glorioso, a qual nós caminhamos, ansiamos e esperamos, quando um dia nos encontrarmos com o nosso Senhor ressurreto, o nosso Senhor glorificado na eternidade. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, exaltamos o Teu nome, bendizemos a Tua glória, por entendermos que a vinda do Messias não se limitou a um povo, mas alcançou as nações. Somos fruto disto, e por isso rendemos graças, rendemos honra e glória somente a Ti, Senhor. Renova a alegria e o regozijo em nosso coração, e que jamais percamos o júbilo de Te louvar, de sentados ouvir a Tua voz, de elevarmos os nossos pensamentos a Ti em oração, de sermos tomados por uma alegria que não se pode medir ou dizer, porque é uma alegria própria, santa, que preenche os corações dos filhos de Deus. Não é uma alegria vazia, vã, que se perde e escapa das mãos, Senhor, dos homens que não temem a Ti.
mas é uma alegria que a cada dia enche o nosso coração de uma nova e viva esperança de que o Senhor está prestes a voltar e de que aguardamos um novo céu e uma nova terra. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque Cristo Jesus é o nosso Rei Pastor, bom pastor, grande e supremo pastor, que deu a sua vida por nós, que nos conquistou para si, de modo que ninguém poderá nos arrebatar de suas poderosas mãos. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém.